elas, em vez de prestar mais atenção a algumas coisas que são mais importantes, né, como o caráter, a personalidade, o comportamento das pessoas, se fixam muito no, digamos, no shape, no corpo da pessoa. Né? E isso nos ajuda a verificar que são necessárias estratégias de orientação e educação também a essas pessoas que buscam a todo preço manter esse tipo de padrão que é ditado pela sociedade. E muitas vezes, em busca desse padrão, ocorre o desenvolvimento de doenças que podem tanto atacar a mente quanto o corpo. E nós falamos hoje em dia também de doenças que atacam a sociedade, que são decorrentes pela busca desses padrões. E o preconceito, infelizmente, é uma dessas doenças sociais. Uma dessas. E aí nós vamos lá para Araraquara e vamos falar um pouquinho dessa coisa chamada de rodeio das gordas. Você viu que virou isso na internet, você viu que uma atitude infeliz, incompatível com o espírito de pessoas que estão numa universidade. Quando se fala, quando acontece com universitários, fica ainda pior, me parece, né, doutor? Muito pior, porque eles representam muito do futuro do nosso país. Então, eu penso, e toda a comunidade acadêmica repudia esse tipo de ação e a qualifica como algo que é inconcebível e que deveria, digamos, ter uma atenção muito específica das autoridades das universidades para que esse tipo de ação não ocorra novamente. Será que num momento como aquele, não teve ninguém com bom senso para dar um grito e dizer, pare, vamos parar com isso? O que leva as pessoas a fazerem a barbaridade que aconteceu em Araraquara? Infelizmente, Olga, faz parte da constituição do nosso cérebro, né? Um pesquisador muito famoso, Paul MacLean, em 1952, já disse que, na verdade, toda a nossa estrutura cerebral ainda guarda um pedacinho de alguns instintos extremamente primitivos e que, infelizmente, podem ser acionados, né? Isso devido a diversas causas, né? Infelizmente, às vezes, a falta de laço moral, a falta de uma ética, a falta até de civilidade, mas, sobretudo, de respeito ao próximo. Eu sempre falo, a pior crise que o mundo atravessa é a crise de compaixão. É a crise de se colocar no lugar do próximo e ver que uma ação, muitas vezes uma palavra, ela pode praticamente destruir o ser humano na sua totalidade. O respeito é uma palavrinha tão curta, mas de uma dimensão na vida de qualquer criatura. E não só de seres humanos, de animais, do planeta, o respeito aos bens públicos, o respeito em tudo, né, doutor? A gente não vai mas tudo pode, não vai acontecer nada, né? E aí, a gente volta, vamos para dentro de casa um pouquinho. Porque aquela mãe diz assim, criei esses dois filhos iguais, receberam a mesma base, a mesma formação, tudo que eu falei para um, eu falei para o outro, o que um comeu, o outro comeu, quer dizer, foi tudo igual. Por que desvirtuou? Claro, cada um tem 5 filhos, cada um é diferente. Mas por que às vezes distorce tanto? E as mães em casa se perguntam esse tipo de coisa quando a gente fala sobre esses assuntos. Infelizmente, Olga, nós vivemos uma sociedade extremamente heterogênea. E os estímulos são extremamente diversos. Infelizmente, o bem e o mal habitam dentro de nós. E faz parte da natureza humana o livre-arbítrio e nós deveríamos escolher qual o caminho seguir. Infelizmente, como você disse, cada ser humano é único. Algumas pessoas seguem o caminho do bem, outras seguem o caminho do mal. E a gente tem de lembrar que muitas vezes algumas pessoas acham que o caminho do mal, o caminho do preconceito, né, é um caminho extremamente fácil, por exemplo, para se atingir popularidade. Né? É um caminho para se atingir poder, né? Subjugar o próximo, né? O sampar. A gente já teve casos em que a pessoa foi clara e disse, eu queria me mostrar, eu queria ser visto, eu queria que soubessem que eu existo. E através de um ato desse, lógico, como é o caso daquela estudante de Direito, que fez o que fez com relação aos nordestinos. O que causa, por exemplo, então, em um nordestino, ler aquilo. E pior, pesquisar um pouquinho mais na internet e ler mais e mais manifestações. O que causa no ser humano isso? Bom, dentro da nossa área de especialidade, que é a medicina comportamental, mais especificamente a fisiologia do comportamento, nós falamos que o ser humano é um ser biopsicossocial. O que
nós temos? Infelizmente, alguma coisa que a sociedade impõe, que é uma agressividade extrema, que é algo que perturba não apenas a mente, mas sobretudo também o corpo dessas pessoas. Um nordestino, ao ler, infelizmente, uma notícia dessa, uma garota que está com sobrepeso e que é vítima desse tipo de agressividade extrema, né, essa distorção da realidade e da sociedade, nós temos o quê? Uma coisa que importa pela sociedade, que é capturada pela psique, o cérebro processa essa informação e reflete para o corpo uma resposta que nós poderíamos ler como de um estresse intenso, com a liberação de diversos hormônios, que vão desencadear uma série de reações que, infelizmente, podem culminar com doenças físicas. E, além das doenças físicas, doenças psicológicas. E, além das doenças psicológicas, a doença social. Dentro da esfera fisiológica, nós temos casos de pessoas que desenvolvem, por exemplo, crises, né, de problemas estomacais ou problemas intestinais. Insônia, síndrome do pânico. Com certeza. Dentro da esfera psíquica, o mais grave, quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de fobia, obsessões, compulsões, e dentro da esfera social, o que infelizmente o preconceito traz em suas vítimas é muitas vezes a sensação de que elas estão isoladas da sociedade às quais elas estão inseridas. Ou seja, o preconceito é uma doença que afeta o ser humano como um todo, de maneira integral. Essas moças, por exemplo, que participaram, enfim, que foram jogadas nessa arena, né? Elas ficaram marcadas. Com certeza. Ó, essa aí foi a que estava lá no Rodeio das Gordas. Essa é a frase que ficou. Bom, você viu aquela ali? Aquela ali é a que estava lá no Rodeio das Gordas. O que isso você disse já, que pode se transformar num problema físico, né? Há como essa pessoa, essas jovens, essas moças, elas se libertarem disso só através de um tratamento, um acompanhamento psicológico? Como não deixar que isso afete a minha vida de um jeito que tenha consequências muito piores lá na frente? O primeiro passo, Olga, é sempre o apoio da família. A família deve dialogar, a família deve estar junto, a família deve estar apoiando para que aquela garota que foi vítima desse tipo de ação extremamente nefasta consiga ter no berço, no acolhimento do seu lar, um primeiro passo, um primeiro suporte de apoio a enfrentar essa crise. O que nós falamos? A família também deve ter a função, a incumbência de observar essa garota, ver como ela vai processar essa informação, essa ação, e em muitos casos deve-se buscar uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, que seja habilitado a fazer a dessensibilização a respeito infelizmente, desse episódio extremamente grave que aconteceu no caso dessas garotas.